Fala, torcedor tricolor! Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, gente, tem coisa que a gente queria nunca precisar comentar. Tem assunto que machuca, que incomoda. Mas quando envolve o nome do São Paulo, a gente não pode fugir, não pode passar pano. E o caso do Bobadilla, indiciado por injúria racial contra o Navarro do Talleres, é um desses. Não importa se você é apaixonado pelo clube, se ama cada jogador que veste essa camisa. A verdade é que o São Paulo é maior que qualquer um. E se alguém comete um erro, ainda mais grave como esse, a gente tem que cobrar sim. Tem que ser firme, porque o racismo não tem desculpa. Nunca teve. Nunca vai ter. O futebol é um lugar de emoção, de paixão, mas também é um reflexo da sociedade. E quando a gente vê uma atitude dessas dentro de campo, de um atleta profissional, é revoltante. Dói mais ainda quando é um jogador do nosso time. Bobadilla foi convocado para depor, foi ouvido e agora está oficialmente indiciado. Segundo a delegada, houve prova suficiente para isso. E isso muda tudo. Porque agora não é mais um boato, uma acusação vazia. É algo concreto, formal. E aí a gente se pergunta, e o clube? O que vai fazer? Vai se posicionar? Vai manter o silêncio? Porque, olha, não adianta falar de valores se na hora de agir não tem atitude nenhuma. Não é questão de condenar. Sem julgamento, mas de mostrar que o clube não compactua com isso. O que mais me assusta é a frieza com que alguns têm tratado o caso. Ah, não foi nada. Tá exagerando. Gente, o Navarro ouviu, sentiu e denunciou. Teve coragem de apontar o dedo, mesmo sabendo o peso disso. E o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. Bobadilla é um jogador aguerrido, raçudo. A gente gostava disso, mas não pode confundir vontade de vencer com desrespeito. Não pode mascarar a gravidade do que ele fez com aquele papo de era jogo pegado. Pegado não é ofensivo. Pegado não é racista. O futebol sul-americano é quente, intenso. Todo mundo sabe. Mas isso não pode ser desculpa. Já passou da hora da Conmebol, da CBF, da FIFA tomarem atitudes mais firmes em casos assim. E os clubes também. O São Paulo tem que ser exemplo, não só porque tem uma história enorme, mas porque é um dos gigantes do futebol brasileiro. A gente, como torcida, tem que cobrar isso. E cobrar não é abandonar, é amar o suficiente para querer que o clube seja melhor. O que o Bobadilla disse exatamente, ainda não sabemos todos os detalhes, mas a acusação é séria, injúria racial. Isso não é pouca coisa, e se tiver mesmo acontecido, tem que haver punição. Dentro e fora de campo, o vestiário precisa estar limpo, precisa estar forte, mas também correto. Esse tipo de conduta mancha o elenco, né? O clima, a relação com os adversários e com a torcida. E o clube precisa se blindar disso. Tem jogador que se cala, que finge que não viu, mas também tem jogador que se posiciona, que vai às redes, que fala com o grupo. E é essa postura que a gente espera do nosso elenco. Que mostrem que racismo não passa. Tem criança assistindo. Tem família que acompanha o São Paulo junta. Tem torcedor que se espelha em cada jogador, então não dá pra fingir que isso é normal. Que isso passa? Não passa. Tem que ser falado, tem que ser enfrentado. E não é só o Bobadilla, é toda a estrutura em volta que precisa refletir. Como está sendo tratada a diversidade no clube? Como está sendo discutido o respeito dentro do elenco? Tem treinamento, tem orientação, não adianta usar faixa contra o racismo no começo do jogo e depois fingir que nada aconteceu. Atitude, gente! Ação, postura, o torcedor exige isso. Porque a camisa tricolor é gigante demais para ser manchada por um caso desses? E se não for comprovado? E se for um mal entendido? Então que se prove. Que tudo seja investigado com o máximo de seriedade, mas o processo tem que existir. O debate tem que existir. E o respeito tem que vir primeiro. Eu quero ver o São Paulo ganhando, levantando taça, jogando bonito, mas quero ver também um São Paulo coerente, firme, justo, porque vitória sem dignidade não vale nada, não enche coração, não faz história. A diretoria precisa vir a público, precisa explicar, precisa mostrar que está acompanhando o caso. E mais,
precisa mostrar que não tolera esse tipo de comportamento, que vai agir seja como for o desfecho. A gente ama o clube demais e é por isso que cobra, é por isso que fala, porque o São Paulo é muito maior que uma derrota, que uma vitória, que um jogador. O São Paulo é instituição, é exemplo, ponto Bobadilla, se errou, que arque com as consequências, se não errou, que seja inocentado com clareza. Mas o que não dá é para seguir em frente fingindo que nada está acontecendo. Esse caso vai ser acompanhado de perto pela torcida, pela imprensa, por todos. E o clube precisa liderar esse processo com coragem, com justiça, com responsabilidade. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. Já passou da hora de dizer basta, dentro e fora do campo. E começa aqui, olhando para dentro, reconhecendo erros, buscando solução. O futebol é paixão, mas também é educação, representação, mensagem. Cada jogador é um espelho e cada atitude conta, para bem ou para mal. Vamos cobrar sim, vamos exigir sim, porque isso não é mimimi, isso é dignidade, é respeito, é humanidade. E o São Paulo tem que ser tudo isso. E se não for, que a torcida continue gritando, exigindo, falando. Porque a voz da arquibancada é gigante e quando ela fala por justiça, ninguém segura. Bobadilla, o clube, a diretoria, todos precisam entender. O torcedor não quer só gols. Quer honra, quer postura, quer verdade. Esse caso é sério, é grave e tem que ser tratado com toda a atenção do mundo. Sem omissão, sem desculpa, sem fuga. São Paulo, mostra que você é grande, não só dentro de campo, mas também fora dele. Porque a verdadeira vitória vem quando a gente sabe de que lado está. E o nosso lado tem que ser sempre o do respeito, da justiça, da verdade. Porque é isso que faz o tricolor ser gigante. É isso que faz a nossa camisa pesar. A gente vai acompanhar, vai cobrar, vai estar junto. Mas do lado certo, sempre. E o lado certo é o que não tolera racismo. Nunca, em nenhuma situação, com nenhum jogador, em nenhuma camisa, pra cima deles, mas com respeito, sempre. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Nem nos nossos sonhos mais ousados imaginaríamos que uma notícia assim iria circular nos bastidores do futebol brasileiro. O torcedor são paulino, acostumado a ver o Palmeiras como rival direto, e Abel Ferreira como um nome constantemente envolvido em declarações polêmicas e competitivas, foi pego completamente de surpresa por um suposto gesto inesperado. Segundo rumores que começaram a pipocar nos bastidores do futebol paulista, Abel teria desejado sorte a Mike em sua nova trajetória. Com a camisa do São Paulo FC, isso mesmo, torcedor tricolor. Mike, lateral direito multicampeão com o Palmeiras, estaria de malas prontas rumo ao nosso tricolor paulista? E o que chamou a atenção, além da possível transferência, foi o comportamento surpreendentemente cordial de Abel. De acordo com fontes internas, o treinador português teria reconhecido o profissionalismo e a importância de Mike durante os anos juntos no Verdão e, em uma conversa privada nos corredores da academia de futebol, teria expressado seu apoio à nova fase do atleta. O boato não demorou para viralizar. Nas redes sociais, a torcida tricolor começou a repercutir a possível chegada de Mike com empolgação, principalmente pela posição carente na qual ele atua. Já do lado alviverde, os comentários foram mistos. Alguns torcedores exaltaram a elegância do técnico português, enquanto outros enxergaram com desconfiança o suposto incentivo a um jogador que pode reforçar o maior rival da capital. Seja como for, o que mais interessa para o São Paulino é que Mike pode, enfim, vestir o manto sagrado do Morumbi. Com vasta experiência, rodagem em clássicos e um currículo invejável, ele surge como uma possível peça-chave para o técnico Zubeldia, que está redesenhando o elenco para as competições do segundo semestre. Nos corredores do CT da Barra, funda, o burburinho já é grande. Internamente, fala-se que Mike seria não apenas bem-vindo, mas necessário
Com a oscilação de jogadores da lateral direita ao longo da temporada, sua chegada traria segurança, consistência e experiência de sobra, principalmente em jogos de mata-mata. E a verdade é que o São Paulo precisa disso. O time tem demonstrado evolução, mas ainda há peças que precisam ser ajustadas. A chegada de um nome como Mike representaria mais do que uma simples contratação. Seria uma injeção de confiança em um setor que vem sofrendo nos últimos jogos. Mas o mais curioso, sem dúvida, é imaginar Abel Ferreira aplaudindo esse movimento. O técnico, conhecido por seu espírito competitivo quase inflamado, teria surpreendido a todos ao demonstrar gratidão pelo tempo ao lado de Mike e desejar que ele seja feliz em sua próxima etapa. Uma frase que, mesmo sem confirmação oficial, já está nos lábios de comentaristas e torcedores. Seria isso uma jogada de bastidores para manter boas relações com o jogador? Ou, quem sabe, uma estratégia para aliviar possíveis tensões com a diretoria palmeirense, que estaria dividida sobre liberar ou não o atleta para um rival direto? A verdade é que a especulação está no ar, e ela não vai desaparecer tão cedo. O São Paulo, por sua vez, segue atento ao mercado. A diretoria tem trabalhado em silêncio, mas com inteligência, contratações pontuais, nomes com perfil vencedor e, acima de tudo, atletas que já conhecem a pressão de grandes clubes são o foco. E Mike se encaixa exatamente nesse perfil. Torcida, claro, já começou a montar escalações com o nome do lateral. Alguns acreditam que ele poderia até se tornar titular absoluto, enquanto outros o veem como uma peça importante para rodar o elenco. O que todos concordam é que, se vier, será uma contratação de impacto. E não é só isso. O rumor trouxe à tona outras possibilidades. Especula-se que Mike teria preferência por permanecer em São Paulo por questões familiares, o que tornaria o tricolor a opção ideal para sua continuidade no futebol brasileiro. Além disso, a possibilidade de atuar sob o comando de Zubeldia estaria animando o jogador. Há quem diga que a amizade entre Mike e outros atletas do elenco tricolor também pode influenciar na decisão. O vestiário são paulino tem sido elogiado por seu clima leve e unido, algo que atrai jogadores experientes em busca de novos ares e um ambiente mais tranquilo para jogar futebol. Nos bastidores, já circula até uma possível data para a assinatura do contrato, caso as negociações avancem. E o que parecia improvável agora parece cada vez mais próximo. Mike com a camisa do São Paulo, entrando em campo no Morumbi sob os aplausos de uma torcida apaixonada e sedenta por títulos? E será que Abel Ferreira realmente disse o que dizem que disse? Até o momento, o treinador não se pronunciou publicamente, mas a especulação continua ganhando força. Alguns jornalistas com fontes próximas ao Palmeiras afirmam que a fala existiu sim, ainda que em tom informal e reservado. Outros, mais céticos, acreditam que tudo não passa de uma construção midiática para amenizar a saída do jogador. Mas independentemente da verdade por trás da frase, o burburinho gerado já criou um novo capítulo nessa rivalidade que não descansa nem nas entrelinhas. Do lado tricolor, a possível chegada de Mike é vista como um sinal de que o clube está mesmo disposto a brigar por grandes coisas. Não basta participar das competições. O São Paulo quer vencer, disputar finais, conquistar taças e, para isso, precisa de jogadores com história. Mike, com seus títulos pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras, representa exatamente isso. Um atleta acostumado a ganhar. Um jogador que já esteve em decisões, que sabe lidar com pressão e que pode agregar muito mais do que técnica. Ele traz mentalidade vencedora. O mais interessante nesse rumor todo é perceber como os bastidores do futebol estão sempre em movimento. Quem imaginaria que Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade à beira do gramado, poderia ser o responsável por incentivar, ainda que indiretamente, um reforço para o rival? Essa possível movimentação também reacende a velha discussão. Até que ponto as rivalidades interferem nas negociações? Em tempos modernos, cada vez mais o profissionalismo fala mais alto e o torcedor precisa aprender a lidar com isso. Mas a verdade, tricolor, é que se Mike chegar mesmo ao Morumbi, será recebido com festa. E, se a bênção de Abel for real,
que ela se transforme em combustível para um novo capítulo de glórias com o escudo do São Paulo no peito? A novela ainda está longe de acabar. Abel Ferreira vai se pronunciar? Mike realmente quer vestir o manto tricolor? A diretoria do São Paulo vai confirmar o interesse? Por enquanto, tudo está no campo da especulação. Mas se tem algo que a história nos ensinou, é que no futebol até o improvável acontece. Por isso, torcedor são paulino, fique atento. Esse rumor pode ser o início de um novo ciclo. E se Mike chegar mesmo, que venha com garra, com sangue, nos olhos e com vontade de escrever um novo capítulo em sua carreira, agora em vermelho, branco e preto. Porque no São Paulo, quem chega para somar vira parte da nossa história. E a torcida já está pronta para abraçar. Que venha, Mike! E que o abraço, quem diria, comece com boa sorte, vindo direto do nosso maior rival. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!